Já aconteceu com você de você estar em algum lugar e aí chega uma pessoa muito feliz, muito alegre, e essa pessoa consegue contagiar o ambiente e você sente aquela alegria da pessoa e você acaba ficando alegre também. Mas eu tenho certeza que também aconteceu ao contrário. De você tá normal, tá ok, chegar uma pessoa que tava muito nervosa, com a energia mais pesada, várias coisas acontecendo e ela despejar isso no ambiente. Às vezes ela não despeja nem em você, ela despeja no ambiente. E aí você muda o seu padrão energético. As suas emoções são afetadas por aquele padrão que era da pessoa e não era seu. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que sim, porque acontece com todo mundo. E tem horas que somos nós, essa pessoa também, que transmite essas emoções. Só que o que não dá, né, é a gente ficar o tempo todo sendo influenciados por emoções externas. Porque tem emoções que são legais de serem sentidas, né? É legal sentir a emoção contagiante do outro, da felicidade. Mas não é legal sentir a raiva, né? A tristeza, a gente pegar aquilo pra gente. Então, a gente tem que o quê? Proteger as nossas emoções. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar. Seja bem-vindo, Girassol. É um prazer ter você aqui. Espero que esse episódio te ajude de alguma forma. Absorva as palavras que fizerem sentido para você e aplique-as para que você veja uma mudança real na sua vida, né? Antes de continuarmos, né? Quero falar para você sobre o mapa dos sonhos e realizações. Estamos aí no começo de janeiro. E eu fiz um mapa que é um arquivo digital que você pode baixar. Vou deixar o link aqui na descrição desse perfil. E você pode baixar esse mapa para que você tenha mais clareza na hora de determinar os seus sonhos, os seus objetivos para 2024. Nesse mapa, eu chamo até de mapa do autoconhecimento também, porque tem algumas ferramentas nele que você consegue olhar para dentro e ver o que não tá legal e o que tá te afastando dos seus objetivos. Porque às vezes a gente coloca uma meta ali, esquece de olhar para dentro, mas tem um monte de coisa dentro da gente que tá anulando as nossas metas. Às vezes, olha que louco, né? Às vezes a nossa própria meta anula a outra meta, porque elas não se conversam, uma não tem nada a ver com a outra, e aí chega no fim do ano a gente fala, nossa, eu não realizei essa meta, mas aí tinha uma outra meta lá que já anulava essa e a gente nem percebeu. Ou padrões comportamentais nossos, né? Nossos hábitos. Tem uma parte lá sobre hábitos que a gente esquece de olhar para os nossos hábitos, né? Se a gente não muda os nossos comportamentos, nós não mudamos os nossos resultados. E aí, você tá olhando para os seus comportamentos, para os seus hábitos? Então, esse é um arquivo bem completo que eu desenvolvi e vai te ajudar a deixar mais claro na sua mente, a organizar suas ideias, a você olhar para dentro para que você consiga estabelecer suas metas de uma forma mais coerente, né, com o seu estado atual, com o que você precisa melhorar, mudar para que elas se realizem de fato. Então, o link tá aqui, tá, na descrição desse episódio. Se você não conseguir, também tem lá no meu Instagram, @juaguilar, ou no Instagram do Sua Manhã, @suamanhã, lá no link da descrição do perfil. E falando sobre proteger as nossas emoções, né? A gente tem uma capacidade, gente, muito grande de absorver emoções dos outros, tá? E isso tá ligado muito com a nossa natureza de sermos seres sociais. Nós só estamos vivos até hoje, né? Nossa espécie evoluiu porque nós somos seres sociais. E como seres sociais, também envolve essa troca aí energética, essa troca emocional uns com os outros, né? Então, como seres humanos, nós estamos conectados de várias maneiras, né? Então, como interações pessoais, comunicação verbal e não verbal. Às vezes, uma pessoa não precisa nem te falar nada. Você só olha para a pessoa, você já capta a mensagem, né? E às vezes essa mensagem que você captou vai bater de alguma forma dentro de você. Ou até a simples proximidade física, para quem acredita bastante nessa troca energética como eu. Essa simples, né, proximidade com alguém pode elevar o seu espírito a um nível muito bom ou te deixar lá no chão, sugar toda a sua energia, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso. Essas conexões sociais, gente, elas são fundamentais pra gente. Não tem como a gente não ter conexão social com ninguém pra gente se proteger, né? A gente precisa uns dos outros, a gente precisa dessa troca.
Só que o lance é a gente saber se proteger também, para que a gente não fique o tempo todo à mercê da energia do outro, do estado emocional do outro, né? Se o outro tá bem, a gente tá bem, se o outro tá ruim, a gente tá ruim. E aí, por que eu quis trazer esse tema, né? Porque eu fui a contaminadora da situação, né? Foi muito louco. E quanto mais a gente tem autoconsciência, quanto mais a gente se conhece, a gente consegue perceber quando a gente tá vulnerável ao outro e quando somos nós que estamos interferindo na energia do outro, né? Eu desde que eu parei de tomar hormônios, né? Eu tenho uma TPM muito acentuada, assim, é muito louco, porque eu nunca tive TPM, né? E aí, tô no meu estado natural, assim, do meu organismo. E aí tá vindo com mais força, né? Muito engraçado isso. E aí eu já até consigo saber quando começa a vir aquelas sensações, quando você vai conhecendo o seu corpo, né? Vai vindo as sensações. Até conversei com a médica sobre isso, ela falou, nossa, que legal você saber, né? Todos os estágios, assim, do seu corpo e tal. E aí nessa parte também é muito aflorada, assim, né? Tanto pro bom quanto pro ruim. Então, às vezes, num dia só, no mesmo dia, eu fico muito alegre, ou muito brava, ou muito triste, tipo uma montanha russa mesmo. Então, eu preciso ficar me autorregulando toda hora, perceber essas emoções, né, pra que eu não fique nessa montanha russa. Porque até a alegria demais, quando você tá numa euforia muito grande, pra você descer pro limbo de uma vez só, é muito fácil, né? Muito raro, por isso, muito fácil, né? Então, por isso que é bom a gente tentar manter ali a nossa plenitude. E aí, o que eu percebi? Que eu tava nesse estado mais de TPM e eu tava contaminando as pessoas ao meu redor. Porque eu acordei muito feliz. E aí, eu já mandava mensagem engajada, falando, ai, não sei o que, né? E aí, teve uma pessoa que eu conversei durante o dia todo. E aí, eu percebi que nos momentos que eu tava conversando com essa pessoa, né, sobre coisas boas, coisas felizes e tal, essa pessoa tava feliz também. E aí, quando eu comecei a reclamar, essa pessoa começou a reclamar também, falar não sei o quê. E a pessoa tava no estado bom, né? E a pessoa tava no estado bom e tal. E eu falei, caramba, olha só como a gente contamina uns aos outros, né? E aí, eu me percebi, né? Como eu tive essa análise do momento da situação, falei, peraí, a pessoa tava boa, tava bem, falou que nada ia afetar o dia dela nesse dia e tal. Eu comecei a reclamar, aí a pessoa começou a reclamar também. Aí eu falei, ué, eu contaminei essa pessoa de alguma forma, porque eu tô reclamando aqui, tô botando pra fora, desabafando, aí a pessoa começou também a falar, então, de alguma forma eu tô influenciando a energia dessa pessoa, que não é legal. E aí eu parei de reclamar, eu falei, não, peraí, não é legal nem pra mim e nem pra pessoa que tá ouvindo, né, eu ficar reclamando. Aí eu respirei, aí é a hora de colocar em prática as coisas que a gente sabe, as técnicas, né. Respirei, comecei a pensar em coisas boas, comecei a pensar que eu tava aumentando, né, a minha mente tava aumentando mais a situação do que realmente era, tanto no estado da euforia, da alegria, quanto no estado do nervoso. Porque às vezes acontece uma situação que a gente fala, nossa, que situação boa. E a gente interpreta ela melhor do que ela é, quando a gente tá nesses estados, né? Então a gente dá um peso muito maior e é aquela alegria, não sei o quê. E aí quando a gente vê que não era tudo aquilo, a gente se frustra também, né? Então por isso que é bom a gente olhar para as nossas emoções e ter certeza de que o que a gente está sentindo é o fato real, né? Que aquela situação é realmente muito, muito, muito boa ou muito, muito, muito ruim, né? Que foi o que aconteceu. E aí, né, depois que isso tudo aconteceu, eu falei, não, eu preciso fazer um episódio falando para as pessoas como a gente precisa proteger a nossa energia de momentos assim. De pessoas como eu fui, por exemplo, né, com esse meu amigo, nesse momento. Então, porque uma hora, e é normal isso, né? Porque uma hora a gente vai ser contaminado e uma hora a gente vai contaminar, porque nós somos seres que temos emoções, né? O que não dá pra gente ficar entrando no campo energético do outro, no campo emocional do outro o tempo todo. A gente precisa se proteger, a gente tem que olhar pra dentro, né? Somos seres sociais, mas também somos seres individuais. Então, imagina se a gente encontrar com 3 pessoas no dia que tá com uma oscilação de humor, a gente vai oscilar o nosso também? A gente vai entrar naquela energia também? Não dá, então a gente tem que ter consciência das coisas, saber o que é nosso, o que é do outro, separar cada coisa, cada um leva a sua malinha, né? Não precisamos carregar a malinha de ninguém, separar o que é nosso, o que é do outro e proteger a nossa energia. Então,
primeiro passo para a gente proteger a nossa energia é tendo consciência emocional. A gente tá ciente das nossas próprias emoções. Isso é o primeiro passo, distinguir, né, entre o que você tá sentindo e o que pode estar vindo de fora. Será que essa emoção é minha? O que aconteceu para eu estar me sentindo assim? Se questione, faça perguntas para você, né? Então, para você conseguir ter essa consciência emocional ali no momento, praticar atenção plena pode te ajudar a entender, nomear as suas emoções, né? Entender essas emoções, que aí facilita você ver o que é seu e o que é do outro. Tá, mas o que é prática de atenção plena? É você se manter no agora. E aí eu até falei no outro episódio. Qual parte de nós está sempre no agora? Não tem como estar no passado e nem no futuro. É o nosso corpo, né? Não tem como o seu corpo estar no futuro e nem no passado. As nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Eles viajam entre passado, presente, futuro, tá o tempo todo viajando. Mas o nosso corpo não, ele tá aqui. Então, sempre que você quiser praticar, fazer uma prática de atenção plena, olha para o seu corpo. Olha para suas mãos, para sua unha. Percebe o que você está sentindo, frio, calor, tem alguma sensação diferente, palpitação te deu? Te deu alguma coisa no estômago, a cabeça pesou, suas mãos estão frias, estão quentes. Começa a prestar atenção no seu corpo, que aí você vai trazer a sua mente, a sua emoção pro agora, e aí você vai conseguir fazer essa análise, vai conseguir fazer a sua consciência emocional. Isso não é meu, ou isso é meu. Não é meu? Tchau e bênção. Não quero você. Vida que segue. É meu? O que eu vou fazer com essa emoção? Por que isso desencadeou em mim? Outro ponto muito importante é a gente limitar, né, a nossa exposição a isso. Tem gente que está assim, né, com essa oscilação, ou mais negativo, ou mais reclamão, em um momento só. Mas tem gente que é assim sempre. E isso contamina. O ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente vive, contamina. Se você tá exposto ali todo dia com uma pessoa que só reclama, você vai virar um reclamão, né? Então, seja seletivo com quem você anda e gasta o seu tempo, né? Porque certas pessoas e ambientes podem deixar a gente exaustos emocionalmente, tá? Então, considera aí, se você não tem como, tem um reclamão na sua vida, não tem como você não conviver mais com essa pessoa. Limita o seu tempo com essa pessoa. Encontra maneiras de se proteger, ou finge que não tá... Não sei, pensa em alguma coisa que pode te ajudar, mas tenta não se expor tanto a essas situações. Se são pessoas que você não precisa conviver, melhor ainda, não conviva. Não conviva, e tá tudo bem. Às vezes é uma pessoa que fez sentido para você lá no seu passado, mas no seu presente não faz mais sentido. Essa pessoa não tá mais em harmonia com o que você pensa, com seus valores. Não conviva, simples assim. Eu sei que falando simples assim, você fala, nossa, não é tão simples assim. Mas deveria ser, né? Porque a gente deveria preservar mais o que nós sentimos, né? Então, às vezes, algum amigo que antes era muito bom estar com essa pessoa, hoje não é mais... Se proteja, sabe? É a sua vida. Não esteja mais. Mas se é alguém da família, não tem como. Eu preciso conviver com essa pessoa. Diminui o tempo que você vai ficar com essa pessoa. Tenta se distrair ali na hora. Conversar com outras pessoas. Não dá tanta importância pro que ela tá falando. E aí você vai tentando limitar a sua exposição a essas coisas, tá? O outro ponto que eu gosto muito também, que eu acredito muito, é a proteção energética. Então, eu sempre gosto de visualizar ao meu redor, uma luz protetora, sabe? Que ela tá me limpando, me protegendo de energias, quaisquer que forem, que não serão boas para mim. Então, você pode fazer uma prática em que você se imagina cercado por uma luz protetora ou até uma bolha, né? Um círculo em volta de você, que essa vai repelindo as energias indesejadas. Um espelho, imagina que tem um espelho ao seu redor que vai repelindo as energias que você não quer, que não te serve, que não serve para você. Uma outra forma também de se proteger, né? É se cuidando.
Exercício físico. Veja que o exercício físico tá... Todo mundo que vai indicar alguma coisa fala do exercício, né? Então, pratique exercícios físicos, meditação, escute uma música, algum hobby que você gosta. Tenha coisas que te dão prazer, porque isso fortalece a sua resiliência emocional. E ok, se você acabar se não é contaminando a palavra, mas vamos supor que seja contaminando pela energia do outro. Você vai sair rapidamente, porque você vai ser uma pessoa resiliente, uma pessoa forte, uma pessoa que consegue saber o que é o seu estado de espírito e o que não é. Então, se cuide. Isso é muito importante. Faça coisas que te dão prazer, coisas que fortaleçam o seu corpo, fortaleçam as suas células, fortaleçam a sua saúde mental. Porque aí você vai conseguir. Falar que você nunca vai ser influenciado pela energia de ninguém? Vai, é normal, mas que a gente diminua isso, né? E não sejamos abertos o tempo todo para ficar sentindo emoções e energias que não são nossas, né? Então, se cuida nessa parte. E outra dica também é a gente saber estabelecer limites saudáveis, né? Então, aprender a dizer não. Tem o livro lá da A Coragem de Não Agradar, que ele ajuda muito nesse posicionamento, né? Então, fica aí de dica para vocês lerem também. Então, saber dizer não, isso também protege a sua energia. E não quer dizer que você está cortando relações com as pessoas, mas sim você está respeitando seus próprios limites e aprendendo a se comunicar. E tem formas fofas de falar não. Você não precisa falar um não grosso. Tem formas bonitinhas de falar não. Então, aprenda a usar a comunicação ao seu favor para que você também proteja a sua energia. E as duas últimas dicas para você proteger a sua energia é autoconhecimento e também empatia, gente. O autoconhecimento é quanto mais você conhece a si mesmo, as suas fraquezas e os seus gatilhos emocionais mais preparados, nós estaremos, né, para lidar com as influências externas. Eu vejo que tem muita gente que foge de olhar para si. Ninguém gosta de olhar para os seus defeitos, né? Mas quanto mais você olhar para os seus defeitos, mais forte você vai estar. Quanto mais você souber quais são as suas fraquezas, mais forte você será. Porque você vai saber aquilo que te fragiliza, aquilo que vai fazer você agir da forma que você não quer agir. Então, olha assim pro lado que não é tão gostosinho, porque dói, né? O ser humano tende a fugir de situações que causam dor, seja ela física ou emocional ou psicológica, mas é necessário. É necessário a gente, às vezes, olhar ali pra nossa ferida, algo que não é legal pra gente. E isso é autoconhecimento, né? Então, entender como você reage às diferentes situações ajuda você a desenvolver estratégias mais eficazes para proteção emocional. Eu tô dando algumas dicas aqui, mas você é um ser único, né? Você é um ser único, você é uma raridade, não existe outro de você em bilhões de pessoas, não existe. Então, só você vai saber a melhor forma de você se proteger. A gente segue as dicas, né? Os melhores caminhos, mas nada mais valioso do que a gente encontrar o nosso próprio mapa do tesouro, nosso próprio caminho de proteção, né? Então, se conheça. Olhe para essa parte de você que não é tão boa, que não é tão legal, que te assusta, que ela vai te trazer estratégias e vai te deixar mais forte para você se proteger. E a empatia, gente, é muito importante. Empatia é uma qualidade valiosa. Porque a gente tá falando aqui de se proteger da energia do outro, mas como eu falei, tem horas que nós podemos ser a pessoa que tá contaminando. Que nem eu dei o exemplo de mim. Quem tava contaminando ali era eu, né? Então a gente tem que ter também empatia para entender que nem sempre o outro vai estar bem. E não julgar, né? Fazer apontamentos. Porque é importante a gente aprender e compreender o sentimento dos outros também. Observar o sentimento dos outros. Porque o que às vezes nos irrita no outro também tá dentro da gente, né? Então, você também pode oferecer apoio. Você vai estar protegidinho ali da sua emoção. Então, ao invés de entrar naquela mesma pilha, ofereça apoio, né? Tenta entender aquela emoção da pessoa. Por que ela tá com aquele desequilíbrio emocional? Então, é uma forma também de você ter empatia. Você vai estar protegido, mas também vai ajudar aquela pessoa que não tá num bom dia. Porque uma hora pode ser você também que precisa desse apoio, né?
Então é isso, meus girassóis. Espero que esse episódio aí ajude vocês de alguma forma a proteger a energia de vocês, tanto nessa parte comportamental, quanto de análise, quanto de mentalização. É muito importante a gente mentalizar coisas boas sempre, se auto-perceber. É muito importante que você perceba também quando você tá nesse estado emocional, que também tá, contagiando de alguma forma. E quando tá legal, as pessoas gostam, vida que segue e tal, mas e quando não tá legal, né? Então é importante a gente saber isso também, ter essa autoconsciência. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas mídias sociais, deixa sua avaliação para mim, é muito importante. Quanto mais avaliações eu recebo nas plataformas, mais o podcast cresce, mais pessoas, são impactadas com o conteúdo. E também, se você puder me falar o que você achou desse episódio, deixa seu comentário para mim. Aqui no Spotify você pode deixar na caixinha que tá embaixo da descrição do episódio, ou me manda no meu Instagram, @juaguilar, ou @suamanhã. Um beijo, girassóis, que você tenha um dia maravilhoso.